Insatisfação com o curso? Descubra novos caminhos. Nessa série nós vamos te mostrar como é possível você se reinventar, se redescobrir e mudar o rumo da sua história. Nesse segundo episódio da nossa série, hoje nós vamos falar sobre como é importante você entender, ressignificar a sua escolha ou as suas escolhas anteriores. É isso mesmo. Quando a gente fala de insatisfação com o curso, pensar uma nova profissão, muitas das vezes a gente quer ignorar o que ficou para trás, a gente quer não ficar pensando muito, como se dizem, na morte do bezerro, no que passou, fica para trás. Eu quero pensar novos ares, novas possibilidades daqui para frente. Mas eu preciso te dizer uma coisa, não tem como você fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta escolha bem feita, de forma sensata, profunda, baseada de fato num autoconhecimento, sem você considerar, sem você, vamos usar uma expressão diferente para ficar até mais leve, um pouco mais gostoso esse processo, vamos aprender com as escolhas anteriores. Geralmente, eu te digo que 90% das pessoas que me procuram querendo repensar a primeira escolha ou a escolha que está vivendo naquele momento, trazem consigo um sentimento de, além da frustração, muitas das vezes um sentimento de culpa muito grande, de sensação de perda de tempo, perda de dinheiro, de muitas das vezes perda de credibilidade porque já está na terceira tentativa, por exemplo, como um caso que eu recebi recentemente. Então, eu quero te dar duas notícias nesse episódio de hoje, uma boa e uma ruim. A ruim é que para você fazer uma nova escolha bem feita, você precisa sim olhar para trás, precisa sim enfiar o dedo na ferida. Mas a boa notícia é que você pode sim aprender com as escolhas feitas. Você pode olhar para tudo que ficou para trás como, de alguma forma, uma bagagem, como algo que você trouxe de aprendizado e que vai trazer sentido, sim, às novas escolhas ou à nova escolha que você vier a fazer. Ok, mas isso pode estar parecendo assim um pouco abstrato, um pouco viagem. Como assim, Marcela, eu olhar para trás? Não é olhar de forma abstrata. Então, agora vamos pensar em elementos concretos. Quando você olha para a sua história, para as escolhas que você já fez anteriormente, para a escolha que você já fez, seja uma ou mais de uma, aqui eu queria dizer que a primeira coisa é sem julgamentos. Eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de julgamento moral, para apontar certo e errado, não. Eu estou aqui para te ajudar a ressignificar ou fazer uma releitura com um novo sentido, uma leitura já um pouco mais amadurecida. Já ouviu dizer, numa linguagem bem popular, que quando a gente dá umas cabeçadas, com a vida ensina com isso. Então, de forma muito concreta, o primeiro exercício, a primeira reflexão concreta que eu te convido a fazer é a seguinte: de preferência, papel e caneta na mão, pausa esse vídeo, vem junto comigo. Se você já fez uma ou mais escolhas, coloque aí no papel quais foram esses cursos pelos quais você já passou e pense, ou até mesmo se você foi daqueles que ficou muito em dúvida até o final qual seria de fato a escolha, coloque no papel também essa escolha que você não chegou a começar a cursar, mas que você pensou nela ali até na reta final. Coloque ela também como se fossem colunas nessa folha. E coloque os motivos, elenque mesmo, enumere quais os motivos pelos quais eu pensei e quase fiz, por exemplo, o curso de marketing. Quais os motivos que me levaram a optar, por exemplo, pelo curso de economia ou de enfermagem, seja esse curso qual for. E aí você elenca. Foi o status da profissão, foi o retorno financeiro, foi a logística. Uma sirene passa. Então você elenca na folha quais são os motivos, quais são as razões pelas quais você fez essa ou essas escolhas ou pensou seriamente em determinada profissão. A partir do momento em que você coloca no papel, você vai colocar para cada um desses cursos. Pegue um momento que você esteja de fato assim desconectado, daquilo de barulhos, de pessoas, de redes sociais. Tira uns minutos seus
para você de fato fazer isso. E aí você vai perceber depois semelhanças ou diferenças. Você pode até pegar canetinha, uma caneta colorida, enfim, marca-texto e ver quais semelhanças ou quais diferenças existiram, de preferência semelhanças entre uma ou outra escolha, ou seja, existiam fatores em comum que me faziam a pensar nessa e nessa profissão. E aí a outra pergunta, então, qual que foi o fator diferencial? Começar a pensar nisso de forma mais aprofundada e mais sistematizada, de preferência no papel, ajuda você a visualizar. Muita gente fica com preguiça, assiste o vídeo de tudo, é muito rápido, tem que ser vídeo rápido. Pois é, mas em se tratando de uma escolha tão importante na sua vida, eu te convido a fazer esse exercício para te ajudar nessa reflexão. Quando a gente pensa nesses elementos, a gente começa a perceber a forma como você faz escolhas. Tem vários vídeos nossos no nosso canal que a gente convida a pensar sobre o que chamamos de mecanismos de escolhas, ou seja, como que você se vê diante do fato de ter que escolher, desde as pequenas escolhas cotidianas, né, escolhas do dia a dia, a depois você conseguir chegar de fato a pensar em o que eu considerei naquela escolha anterior. E quando você coloca certamente nesses fatores aí, nessas variáveis que você foi enumerando, você pode fazer uma segunda busca nessas palavras, que é o seguinte: primeiro eu te convidei a perceber semelhanças e diferenças nas escolhas. Depois eu te convido a perceber se isso que pesou foram fatores mais, digamos, influências mais externas ou influências mais internas. Por exemplo, identificação, habilidade. Eu achei que eu tinha habilidades para aquele curso. O curso trata de temas que despertam o meu interesse, são fatores que estão, né, mais intrínsecos. Ou se foram, o que se destacou foram questões mais variáveis, mais externas. Por exemplo, a influência dos meus pais, influência daquela profissão na minha família, várias pessoas, por exemplo, fazendo já existem, né, na sua família que fizeram aquela profissão. Por exemplo, o mercado de trabalho, são variáveis mais externas. Ok, uma vez feito isso, você já começa a tomar consciência ou a aprofundar o grau de consciência sobre essas variáveis presentes no momento de escolha. E aí, na minha prática, eu percebo como que esse exercício é importante. Muitas pessoas, quando fazem esse exercício de ver como que eu escolho uma roupa, por exemplo, quando eu vou comprar, e aí se dão conta de que muitas das vezes essas influências externas acabaram prejudicando determinadas escolhas. São pessoas que, por exemplo, dizem com todas as palavras: Marcela, não consigo fazer nenhuma escolha sozinha. Se eu não tiver alguém ali junto para me dar um respaldo, para dizer que aquela roupa tá legal, que ficou bacana em mim, eu não tenho confiança, eu não tenho segurança de tomar determinada escolha. E aí, a partir da observação dessas escolhas cotidianas, na hora que joga lá para a escolha que fez da profissão, né, ou das profissões, dos cursos que fez, vê muitas das vezes isso se reproduzir. E quando se dão conta disso, muitas das vezes parece que é como se fosse uma libertação, porque entendem que a história do pai, a história da mãe, a história, de repente, de alguém que tem uma referência, uma influência muito grande naquela pessoa, não necessariamente tem que se reproduzir, não necessariamente tem que ser a sua história. Você é capaz de construir uma nova história, e quando você chama a família para essa discussão, que eu sei que não é simples, a gente fala muito sobre isso também, mas quando a família chega junto para essa reflexão, você vai perceber no final que você não vai ser menos amado, que você não vai ser menos querido, necessariamente porque você está fazendo uma nova escolha, porque você está escolhendo talvez aquilo diferente do que era esperado, digamos assim, de você. Por isso é tão importante, eu digo aos pais: cheguem junto, ouçam, acolham, escutem, orientem sim, mostrem a realidade de mercado, de possibilidades, mas acima de tudo, estejam junto com o seu filho, com a sua filha nesse momento. Então é muito importante essa ponte, porque muitas das vezes você que está me ouvindo agora, que está pensando em mudar, não consegue dar o passo talvez da mudança, porque pensa em tudo que você vai perder, no sentido de o tempo que meu pai investiu em mim, o dinheiro, o orgulho e tudo mais. E aqui eu te convido a fazer o olhar positivo, olhar o que você pode ganhar a partir de uma nova escolha que realmente vai trazer sentido, que vai te oxigenar, que vai fazer com que você, quem sabe, através da sua nova profissão, possa
não só trazer mais sentido para você, mas impactar de forma muito mais efetiva a sociedade, os grupos, enfim, o ambiente de trabalho que você vier a se inserir. E pode ser, ao mesmo tempo, que quando você olha para esse exercício que você fez aí, das variáveis, você perceba que, na verdade, o que mais pesou não necessariamente foi uma variável externa. Às vezes foram variáveis internas, por exemplo, habilidades, gostos, interesses que você entendia que você tem, né? Que são coisas que têm a ver com você e que você identificava que tinha naquele curso que você escolheu. Se foi esse o seu caso, existem duas coisas a serem ponderadas. Ou você, de fato, precisa aprimorar nesse autoconhecimento, talvez você não se conhecesse tanto quanto você julgava se conhecer e aí, enfim, não fez não garimpou isso de forma profunda, que é o que nós vamos falar no próximo episódio, ou você fez esse exercício, mas não conhecia de forma profunda a profissão que você veio a escolher e por isso você julgou que aquela profissão, na prática, enfim, exigiria determinadas características que você julgava ter, mas não necessariamente. Então pode ter sido aí digamos, uma defasagem, né? Ou no processo de autoconhecimento ou no processo de conhecimento daquela profissão. Tá fazendo sentido para você? Percebe a importância de você identificar como que você fez escolhas, até para você perceber, por exemplo, as fragilidades nessa primeira escolha ou nessas primeiras escolhas, para quando você for fazer, se for o caso de fazer uma nova escolha, você tenha consciência de como que você funciona diante de escolher, o que você considerou para você poder dar um passo muito mais apropriado desse novo escolher, vamos dizer assim, e não simplesmente escolher com base em informações sobre as profissões de forma rasa, novamente superficial, sem considerar quem que está por trás dessas escolhas, ou seja, o dono dessas escolhas. Se fez sentido para você, se quiser deixar o seu comentário, vai ser uma alegria, vai ser um prazer muito grande poder conversar com você sobre tudo que está vindo à tona, sobre tudo que está pipocando aí durante as reflexões que estão sendo levantadas. Então, no próximo episódio, nós vamos te convidar a fazer essa jornada de autoconhecimento ou a continuar, mas de forma mais específica, esse olhar para dentro, já não mais falando da primeira escolha, mas falando de características, de habilidades, de gostos, de interesses, de fato daquilo que tem a ver com você. Vem com a gente que a Adriana vai trabalhar de forma muito específica e muito carinhosa com você que quer realmente se descobrir e fazer o rumo dessa história diferente. Então, fica com a gente. Um super beijo e até lá. Tchau, tchau.